Olá, meus queridos, mais um momento que nós temos agora de estudarmos as Escrituras e sermos abençoados por este Deus, que eu tenho certeza, meus amados, que anseia por este caminhar conosco diariamente. Hoje Ele nos traz uma palavra tremenda que trará clareza e esclarecimento ao nosso coração, porque Ele nos ama, meus amados. Está essa palavra no Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Para que nós entendamos um pouco mais esse contexto. O povo do Senhor havia passado um período bem longo de 400 anos cativos diante do povo egípcio e foi liberto pelo seu grande Moisés, com as bênçãos do Senhor. E rumo agora à terra de Canaã, eles estavam em busca dessa terra prometida. E um povo tremendamente abençoado, porque o Senhor caminhava com eles de dia e de noite, abençoando com a coluna de fogo durante a noite, abençoando com a nuvem, trazendo refrigério, trazendo as bênçãos do maná, trazendo a proteção. O Senhor fez grandes feitos no meio do seu povo. E esses feitos percorreram perante a terra e chegou à terra de Moabe, que estava sendo conduzido pelo rei Balaque, que ficou tremendamente estremecido, temeroso, com medo desse povo vir tomar conta, tomar posse da sua terra. E para se precaver, ele pede para que se chame Balaão. Balaão era um homem que lançava feitiços para que viesse lançar uma maldição sobre este povo. E Balaão, o Senhor falou com ele que seria isso impossível, porque era um povo abençoado por ele. Mas o rei insistiu nessa primeira recusa e enviou novamente novos mensageiros, mais tesouros, e que diante dos olhos de qualquer homem isso seria irresistível, mas Balaão falou, não, eu não farei isso, mesmo que o rei venha me dar mais do que isso, até a sua própria casa, será em vão, porque este povo é abençoado, esse povo é protegido por Deus, então tudo que eu fizer será algo em vão. E Balaque, insatisfeito com isso, insiste até que Balaão vá até ele e ocorre 3 tentativas para que o povo do Senhor seja amaldiçoado e nas 3 são frustradas e Balaque fica enfurecidíssimo e fala que Balaão está proibido de abençoar, mas não é ele que abençoa, é o Senhor que abençoa, apesar de Balaão cumprir somente aquilo que Deus fala, né? Ele fala isso para Balaque, eu não posso amaldiçoar um povo que Deus me pede para que eu abençoe, e é um povo abençoado do Senhor. E ele fala que só uma forma desse povo cair, é que esse povo peque. E uma estratégia usada por Balaque, ele enviou mulheres do seu reino, mulheres moabitas, para coabitar com o povo, com os homens judeus, e levar sobre eles um novo jugo, o jugo da idolatria, levando os seus deuses à prática de adorar outros deuses. Isso trouxe realmente maldição para o povo judeu, aonde a ira do Senhor se acendeu, e o Senhor falando com Moisés, pedindo para que executasse esses homens, que trouxe um jugo de morte no meio do seu povo. E essa praga levou 24.000 pessoas. Praga essa que veio pelo pecado, pela prática de coabitar com o povo idólatra e cultuar novos deuses. Levaram-se diante de Moisés todos aqueles que estavam recorrente ao pecado, inclusive as mulheres moabitas. Mas a ira do Senhor não havia se aquietado. E Finéias, que era filho do filho de Arão, que era o sumo sacerdote, Finéias era neto de Arão, ficou tremendamente intrigado e vasculhando pelo meio do seu povo, ele achou em uma tenda um homem do povo judeu, escondendo uma mulher moabita. E a ira do Senhor veio sobre ele, ele pegou uma lança e executou os 2 na tenda.
né? Imediatamente ele executou o protetor e o pecador. E a ira do Senhor se aquietou. E não houve novamente, né, o recolher deste Deus. Deus novamente perdoou o seu povo, porque houve arrependimento no meio do seu povo. E ele novamente os protegeu. Só que até chegar a essa proteção, meus amados, houve a queda. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas pagaram com a própria vida. E hoje nós trouxemos para o nosso contexto o que nós temos visto no meio do povo do Senhor. Famílias destruídas, casamentos destruídos, a igreja do Senhor enfraquecida, porque o povo de Deus tem brincado com o pecado, zombado do Pai, né? Porque quando se brinca com o pecado, você zomba do poder de Deus. Brincado com Satanás, e Satanás tem obtido êxito. Infelizmente, meus amados. A igreja do Senhor está enfraquecida. Porque se a igreja do Senhor crescesse realmente em práticas, crescesse realmente em ministérios que fossem voltados verdadeiramente para o Senhor, na prática da santidade, na correção, na fala, de exortar o seu povo, de estar andando em práticas que são contrárias à vontade do Pai. Mas não, o que nós temos visto no meio da igreja, há chamado, um grande chamamento para que este povo se converta para ser abençoado e próspero. O que tem se apregoado no meio do povo de Deus é uma prosperidade falsa. Porque se não há correção, meus amados, se não há arrependimento, se não há transformação, se não há o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher, se não há um caminhar transformado, regenerado, este Deus não cumprirá a sua palavra. Por quê, meus queridos? Não porque ele não é Deus, não porque ele mente, não porque ele é filho de homem, não que ele se arrependa, não. Porque ele pede que nós estejamos remidos diante dele. Houve um pagar por este preço. A crucificação do Filho do Senhor não foi em vão. Não foi um ato para ser zombado pela igreja de hoje. Não foi um ato para ser escarnecido, para essa igreja do Senhor que se bate no peito e dizer que realmente é abençoada, que os milagres do Senhor estão acontecendo. Glória a Deus por isso. Mas a gente não vê uma transformação genuína, porque se houvesse, havia menos corrupção, havia menos pecado, havia menos adultério, havia menos divórcio, havia menos famílias destruídas, os pais não matariam seus filhos, os filhos não confrontariam seus pais, os filhos e os pais, as famílias iriam inteiras para a igreja para louvar este Deus vivo e poderoso. A prática da justiça ia ser algo tremendo, mas não. Os homens e as mulheres de hoje têm preferido procurar cultuar o corpo, cultuar os bens, do que cultuar o Deus verdadeiro. A idolatria hoje é algo que tem entristecido o coração deste pai, porque nós temos trazido deuses de carne, deuses de objetos para dentro dos nossos lares. E aonde está os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores do Senhor? O Senhor tem buscado os seus verdadeiros adoradores, meus amados, e Ele tem os encontrado. Se realmente tivesse, meus queridos, nós não teríamos um governo corrupto, nós não teríamos tanta matança, nós não teríamos tantos roubos, tantas falcatruas como temos hoje, dentro da igreja, infelizmente, e fora dela, porque a igreja contaminaria de uma forma benéfica este mundo caído. Mas, infelizmente, a igreja foi contaminada por este mundo caído, meus amados.
Por isso nós temos que andar à luz da palavra, estudar as Escrituras. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. E com o diabo muito menos, meus amados. O diabo não brinca. Vocês saibam, procuram ler as Escrituras, porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para devorar as vítimas. Por isso, meus queridos, vamos falar com Deus para ver o que o Senhor traz ao nosso coração, para que haja realmente um verdadeiro caminhar com este Pai. Amado Deus, amado Pai, o grande Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro das nossas vidas. Nós te louvamos, Pai Santo, e nos colocamos, Paizinho, diante de Ti, os nossos pecados, o nosso arrependimento, Pai, por termos nos afastado de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Recolha as orações dos Teus amados filhos que Te ouvem neste momento, Pai Santo, para que eles confessem seus maus caminhos, corrijam os seus maus caminhos, Pai Santo. Coloque de face ao pó e que eles vejam que o Senhor é o único e verdadeiro caminho, que não há outro caminho até o Senhor se não for através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que haja uma correção, que haja uma transformação verdadeira para que o Senhor venha sarar a sua terra, sarar as suas feridas, corrigir, Pai, suas vidas, que haja um novo caminhar, um novo falar, um novo pensamento, uma nova atitude, um novo homem, uma nova mulher. Eu te peço, Paizinho, que a Tua misericórdia se estenda mais uma vez, Senhor, sobre essas vidas. Derrama do Teu amor, Pai. Perdoa os seus pecados, sara a sua terra, sara a sua casa, sara as suas vidas, para que os milagres do Senhor aconteçam, Pai. Para que o povo, o Teu povo, essa terra veja que Tu és o mesmo Deus, Pai, o grande e poderoso Deus. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que trouxe Cristo sobre aquela cruz, o mesmo Deus que perdoou os nossos pecados, que nos recolheu para si, para sermos filhos e filhas do Senhor, o mesmo Deus que fez os grandes feitos da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai Santo, que haja verdadeiramente uma entrega e um arrependimento do Teu povo, para que os milagres do Senhor e a Sua presença, Pai, sejam notórios em nosso meio, para que o Senhor, ninguém mais do que o Senhor, seja glorificado, Pai Santo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o Senhor nos ama, por isso se corrija, se atente diante dos olhos deste Pai, porque Ele sabe o que faz. Este Deus não falha, esse Deus não peca, Ele não se atrasa, Ele não se corrompe. Ele é Deus forte e poderoso em amor e justiça. Por isso se corrijam diante dEle, porque Ele está pronto para vos receber da maneira que vocês estão. Que Deus abençoe, meus amados. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kaua. Até lá!